Eu fiz questão de pegar um tema, esmiuçar o tema, para que a gente possa verdadeiramente crescer no conhecimento de João 17. Se puder me ajudar a colocar aqui também, João 17, de 1 até o 26. Vale a pena essa leitura para que a gente aborde algumas coisas sobre a unidade da igreja, salvação para o mundo, salvação do mundo. Jesus falou essas coisas levantando os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. A igreja, o verso 2. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, para aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Eu vou continuar. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que sai de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Só até aí, que Deus abençoe esta palavra ao nosso coração. Amém? O tema unidade da igreja, salvação para o mundo. Quando eu comecei a analisar e pegar, esmiuçar o capítulo 17 de João, eu pude, pastor, ontem passei a tarde, a noite meditando, e pude extrair pelo menos umas 3 mensagens, e a de hoje vamos trabalhar dentro da realidade desse tema.
E eu pude ver 18 vezes a palavra mundo. Você já contou aí? 18 vezes a palavra mundo. O Senhor, Ele destaca esta palavra mundo. E mundo nós entendemos de duas maneiras. É um lugar habitável, onde tem as plantas, os animais, né? E é de nossa responsabilidade cuidar deles. E também o mundo tem uma outra conotação, que são os seres vivos, que são nós que aqui moramos. Jesus, em João 3,16, a palavra diz assim: porque Deus amou o quê? O mundo. Nós, o mundo. Então, quando ele fala mundo, está falando habitantes. E a oração é que devemos nos guardar. Esta oração é para que devemos estar guardados em Deus deste mundo. Porque este mundo, ele tem algo que não nos interessa, mas ele vem tentando nos roubar, nos aprisionar, nos asfixiar, nos derrubar. No mundo há um espírito que governa a TV, os jornais, as revistas, a religião. Nós podemos ver na televisão quantas coisas que são manipuladas, porque não se tem um relacionamento com Deus. O mundo gera apatia, gera indiferença, fadiga, ansiedade, um sentimento enganoso, mentira, né? É um sistema que rouba a identidade das pessoas, gera degradação. E este mundo, ele está presente em vários lugares. Ele está presente dentro da nossa própria casa. É quando um filho engana o pai, é quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo e podemos ver ali o mundo presente naquela casa. E este mundo trabalha ao redor de nós, é lá no trabalho, no setor do trabalho, é na própria igreja. Quantas coisas que nos rodeia para tentar tirar de nós o propósito, o futuro. Aliás, não nos dá um futuro o mundo. Na verdade, ele não tem sentido, não dá sentido à existência. Se mantém vivo para aproveitar o agora. É a linguagem do mundo. A filosofia do mundo é a seguinte: comamos e bebamos, e amanhã nós vamos morrer, e morreremos. Por isso que o Deus deste mundo é o quê? É o ventre. Por isso que o Deus deste mundo são os desejos viscerais que geram apetite para o aqui e para o agora. Mas quando Jesus fala isso, Jesus fala com embasamento. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele sabe que o mundo tem uma força arrasadora. Mateus capítulo 4, ele foi tentado, e lá o inimigo se apresenta a ele, e 3 tentativas, 3 argumentações para que ele caísse. A primeira dela foi a respeito do apetite. 40 dias e 40 noites sem comer, e até, não sei se ele bebeu, mas 40 noites sem comer, sem beber. Mas o diabo naquela hora disse o que para ele? Manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus então imediatamente: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Chegou novamente e falou: ó, se tu és o Filho de Deus, olha, lança-te daqui, né? E mandou Jesus se lançar daquele pináculo, e naquela hora o Senhor repreende: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas a terceira foi pior. A terceira foi o quê? A terceira, ele apresentou o mundo. A terceira, o inimigo apresentou o mundo com as suas riquezas,
apresentou o mundo com toda a pompa, com todo o poder, e disse assim: ó, tudo isso eu te darei, se prostrado me adoraste. O inimigo chega e oferece o mundo. Porque Jesus então ora por nós para nos livrar do mundo? É porque, amados, ele sabe que as pessoas podem vender a sua alma por causa do dinheiro, por causa da fortuna. Vende a alma, e aí, meu amado, quando o inimigo fala para ele vender a sua alma, deixar tudo e ficar com o mundo e ficar com as riquezas, Jesus diz: somente a Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele sabe que tem uma força magnética no mundo para atrair o homem, e é por isso que ele faz esta oração por nós. É por isso que a preocupação de Jesus nesta oração é que nós vençamos o mundo, é que nós sejamos vencedores neste mundo que nós estamos passando. E aí nós vemos no versículo de número 11, se puder colocar aqui, a gente acompanha a leitura. O versículo de número 11, Jesus, alguém pode acompanhar aí na tua palavra, o que Jesus ora? A primeira oração, o primeiro foco de Jesus, ele ora pela nossa unidade no mundo, que promove o afastamento das pessoas. Ele ora pela unidade, a nossa unidade, a unidade do povo dele, a unidade da igreja, contra o que o mundo oferece para nos afastar, para nos isolar. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome, proteja em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Jesus então ora pela unidade, a nossa unidade que vivemos no mundo, que quer promover o isolamento, que promove o afastamento, o isolamento um do outro. E no mundo nós vemos a filosofia do eu em primeiro lugar. Quantos veem isso por aí? É no trabalho, é no dia a dia, é no trânsito, é em vários lugares, é eu e eu primeiro. É essa filosofia, é o egoísmo. Primeiro o meu e depois você que se vire. E isso às vezes está dentro de casa, é lá fora, é no trabalho, é no dia a dia, é até na igreja. E Jesus então faz uma oração: Senhor, guarda-os do isolamento, do afastamento, do egocentrismo. Ele está dizendo, por isso que lá em Tiago capítulo 4, ele diz assim: olha, vocês pedem, mas estão pedindo mal, e não recebem, porque pedem mal, porque pedem por causa do egoísmo, para gastares com os vossos deleites. Então, naquela oração lá de Tiago, naquela palavra lá, é uma orientação também para que o egoísmo não se prevaleça. Jesus, então, nessa oração, ele: Senhor, guarda do isolamento, guarda do egoísmo, guarda do egocentrismo, guarda desse mundo que só pensa nele. Quantas vezes é o caído lá fora e se passa a passos largos e ninguém olha, e ninguém atende, e ninguém escuta. Aliás, pela violência a gente até fica um pouco receoso, mas é a filosofia do mundo para que a gente endureça o coração e não atenda as pessoas e nos afastemos delas. A segunda oração está no versículo 12. Jesus ora pela unidade no mundo, que promove o quê? Versículo 12. Ele ora pela unidade, a nossa unidade, num mundo que está promovendo a cultura de quê? Da perdição e da morte. Estando eu com eles no mundo, guarda-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu,
senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Guarda-os, estando eu com eles, guardava-os em teu nome. Agora, Senhor, guarda da perdição, guarda-os da perdição e da morte. É guardar da violência, porque, senhoras e senhores, porque o mundo jaz no maligno. O Senhor está dizendo, guarda da perdição e da morte. E essa palavra jazer, ela só pode ser aplicada no sentido de morte, para morte. Aqui jaz Irã Bastos, aqui jaz um defunto fulano de tal, jaz no maligno, porque é uma cultura de violência, é uma cultura de rebelião, é uma cultura de morte, é uma cultura que o mundo nos quer passar de esperteza, de dar o bote, de ser uma cobra, de ser malicioso. As pessoas que são tratadas com desdém são as pessoas que pisam uma nas outras para se promover e querem fazer do cadáver das outras para chegar no pináculo do seu sucesso, mas ao custo da morte e da malignidade contra aquela outra pessoa. E o Senhor vem, guarda eles, guarda-os da rebelião. Senhor, guarda. João 10:10. Ele veio matar, roubar e destruir. O texto diz, eu os guardei para que não sejam contaminados pelo espírito de Judas, pelo espírito da traição, pelo espírito do ódio, pelo espírito da rebelião, pelo espírito da mentira, pelo espírito da falsidade, pelo espírito da maldade. O Senhor orou por nós nisso, e não pode entrar isso no nosso coração se nós atentarmos para essa oração forte que o Senhor faz para nós, porque Ele sabia que isso existe, iria existir, iria acontecer, nós iríamos passar por isso. Ele passou por isso e Ele diz, Senhor, guarda dessa perdição, guarda dessa morte, guarda das traições. Aí o verso 3, ele vem completar esse verso dizendo, Senhor, o meu desejo, Senhor dizendo, o desejo é que eles tenham uma alegria, é que eles tenham uma alegria. Põe 3 aí, é que eles tenham alegria, porque isso aqui do verso 12, a perdição, a rebelião, a traição, a mentira, a falsidade, isso traz tristeza para a gente, traz uma cara. Você viver num ambiente de falsidade é a pior coisa do mundo. É a pior coisa. Aí você vem assim, ó, macambroso, você vem daquele desanimado, né, para baixo, chupando limão, aquela cara feia, aí o Senhor ora para que isso não aconteça, porque o desejo de Deus, Ele diz assim, mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria. Eu tenho que ter alegria de abraçar o meu diácono Jurandir, meu pastor Ivan, abraçar e viver sem falsidade, abraçar, beijar, ir para qualquer lugar, perdoar o meu irmão, abraçar e dizer, meu irmão, nós somos um em Cristo Jesus, aleluia. É isso que o Senhor quer de nós. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso, meus amados, que o Senhor lá em 1 Coríntios capítulo de número 11, no momento da ceia, o Senhor diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele manda nós nos examinarmos, porque logo depois ele diz assim, porque aqueles que não se examinam, aqueles que não estão em unidade, aqueles que estão deixando o mundo e essas coisas que tem no seu coração entrar, a Bíblia diz que muitos estão fracos, muitos estão doentes,
muitos estão até dormindo, porque a tristeza os alcançou. Mas o Senhor, o desejo de Deus, que mesmo capingando, mesmo apunhalado, mesmo sendo traído, mesmo tendo pessoas falsas, mesmo tendo pessoas que querem que você vá para a lama, vá lá para o fundo do poço, vá para o cemitério, glorifique a Deus com alegria. Aleluia! Seja alegre, diz Senhor, espírito de morte, de traição, sai! Não há lugar para uma igreja em unidade. Terceiro, versículo de número 14, versículo 15, é faculdade teológica. Escuta aí, edificação para as nossas vidas. Jesus orou pela nossa unidade no mundo que rejeita a palavra de Deus e promove o mal. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O Senhor está orando pela unidade no mundo que nós estamos, que rejeitam a palavra e querem o mal. Querem o mal. Eu li recentemente, se a Bíblia fosse lida em casa, se a Bíblia fosse lida no colégio, nos colégios, em casas, nas casas, ela não seria lida no presídio. Mas por que é lida agora no presídio? Para que eles possam se arrepender. Claro que há esperança para eles, mas se fosse lida em casa, se fosse lida nos colégios, eu estou lá administrando, trabalhando como administrador de um colégio, eu fui chamado para ajudar no meu irmão, Colégio Fluminense em São João de Meriti. A gente vê ali um ministério, são jovens irmãos passando por dificuldades, e ali tem um culto, ali a palavra tem que ter proeminência, tem que prevalecer. Não podemos deixar que o espírito da rejeição da palavra e a promoção do mal venha se agigantar no nosso meio. Mas o Senhor está dizendo: olha meu amigo, olha minha amiga, olha meu filho, olha minha filha, você precisa entender que a palavra tem que estar no seu coração. Aleluia. O desejo de Deus é esse. No mundo em que há rejeição, que há uma rejeição enorme, eles rejeitam Jesus, eles rejeitam a palavra, e nós estamos nesse mundo. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, eu anotei aqui, ele disse uma coisa: se uma pessoa matou o seu irmão a sangue frio, matou, o que eu pensaria de você se eu visse você de braços dados com esse assassino? O que você pensaria de mim se ele matou meu irmão e eu tivesse de braços dados com ele? O que eu pensaria de você se você tivesse de braço dado com esse assassino que matou o seu irmão? Você ia dizer: essa pessoa, ela detesta o irmão que acabou de morrer, está de mãos dadas com o inimigo. O mundo foi quem matou Jesus, levou Jesus para o Calvário, e nós não podemos estar de braços dados com ele. O mundo não é nosso. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Não tem como ficar de braços dados com quem rejeita a palavra. Olha aí, jovens, não tem como ficar de braços dados com aquele que não quer ouvir a santa e inerrante palavra de Deus. Não tem como ficar de braços dados com aqueles que rejeitam. Prega a palavra, lança a palavra para eles, lança, prega, anuncia, porque quem ama o mundo e o que nele há, o amor do Pai não está nele. E quando a igreja e o mundo caminham na mesma direção, há algo errado. Há algo errado.
nós que estamos no mundo que rejeita. Mas a palavra, coloca a mão no teu coração, a palavra está aqui no meu coração. Coloca a palavra no teu coração, diga: a palavra está dentro de mim. A palavra está dentro de mim. Jesus orou e ela penetrou no meu coração e vai me guardar destes que rejeitam e querem o mal. A nossa postura se manterá de pé diante do Senhor, glorificando, exaltando, pregando, anunciando. Ainda que eles criem alguma situação, você continue de pé, glorificando, exaltando, pregando, anunciando, porque Deus é contigo para fazer. A quarta coisa que eu vejo nesse texto é que Jesus orou. Jesus orou, verso 17 ao 19. Jesus orou para termos santidade em unidade, ou unidade com santidade. Essa é a oração que Jesus faz. Olha lá, verso 17 até o 19. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A igreja, lê o 18. Vamos lá. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. O Senhor está orando para que a nossa unidade seja com santidade. Porque para impactar lá fora, a unidade não pode ser só carnal. A gente está junto. Estar junto é uma coisa. Estar em unidade é outra coisa. União, unidade, mas o Senhor, Ele quer uma aliança. Ele quer algo mais de cada um de nós, e isso só se alcança com santidade. Então essa unidade tem que ser com santidade. Pastor, aonde o Senhor pode falar mais um pouquinho? Efésios capítulo 4 diz assim, eu vou ler aqui a palavra, a unidade do corpo de Cristo, a unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foi chamado. O que é isso? Nós temos que andar com dignidade por causa do nosso chamado. E andar com digno da vocação é ter santidade, é ser santo. E ele está dizendo: olha, peço que vocês andem como é digno. Vocês são eleitos, vocês são escolhidos, vocês foram